Olá, nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como que funciona a função soma-c e a função conte-c, tá? Além do intervalo nomeado, essas outras duas funções e as próximas eu vou estar disponibilizando aqui no próprio Moodle um linkzinho para vocês poderem estar abrindo no site do Google, né? As informações e instruções, né, como se fosse uma apostila, um breve comentário sobre cada uma das funções. Então aqui, ó, soma-c, como funciona a soma-c? Você pode vir ali, clicar no link, ele vai abrir então a página de como funciona o soma-c e tem até a tradução para quem vai utilizar no celular, que ele não faz a tradução automática, né? Aí você usa o inglês. E aqui embaixo como que funciona o exemplo de como que funciona então a função, tá? Então aqui a gente vai aprender agora soma-c, conte-c e eu vou estar mostrando também como que faz travamento de célula, tá ok? Eu vou deixar neste link aqui, ó, o link da planilha que eu estou fazendo aqui no vídeo. Vocês vão ter acesso a essa planilha, onde vai estar aqui cada fórmula, tá? E nessa planilha vocês não vão conseguir editar, o máximo que vocês vão conseguir fazer é visualizar, mas vocês possuem a opção de vir aqui em arquivo e fazer uma cópia para o seu drive. Dentro dessa cópia, aí sim vocês podem estar fazendo a atividade, que a partir dessa aula aqui eu já vou deixar alguns campos em azul para vocês poderem estar fazendo como se fosse atividade, ok? Então, primeira fórmula que a gente vai aprender agora é a soma-c, tá? Como que funciona o soma-c? Vem aqui no Moodle, clica aqui no soma-c, ele vai abrir para você como que funciona lá, ó. Soma-c. Primeiro intervalo é o intervalo para o critério, depois é o critério e depois é o intervalo da soma. Então, aqui está explicando, ó, intervalo é intervalo sobre qual é testado o critério. Vamos aqui então. Eu quero saber o total da quantidade do André. Então aqui a gente tem uma lista, né? Uma tabela, onde cada linha dessa aqui é uma venda. Por exemplo, nessa primeira linha, o André vendeu abacate para São Paulo, 6 unidades, R$14 cada unidade, valor total 84. Eu quero saber nessa coluna aqui qual a quantidade, qual a soma das quantidades o André vendeu. Então, aqui embaixo eu deixei ó, como que funciona as duas fórmulas. Eu vou vir aqui então, ó. Vou digitar soma-c e aqui é o meu intervalo do critério. Quem é o meu intervalo do critério? Aonde está meu nome vendedor, porque eu quero puxar todos os do nome vendedor. Então é aqui que eu vou pesquisar, tá? Ponto e vírgula, olha lá, ponto e vírgula, que é a sintaxe. Qual é o meu critério? O meu critério é o nome André. Se eu não quiser escrever André, eu posso simplesmente clicar aqui onde está a palavra André, onde está a célula com a palavra André e ponto e vírgula de novo. E agora eu vou selecionar qual é a coluna, qual é o intervalo que eu quero somar. Não é quantidade? Então eu venho aqui na minha coluna quantidade e seleciono. Vou dar um Enter aqui, tá? Olha lá, somou. Então o André teve uma soma de 110 quantidades vendidas, independente do que tenha sido. Então ele tem 110 quantidades vendidas. Como que funciona? Nós selecionamos essa coluna aqui para ele procurar o André e toda vez que ele achou, ele somou esta coluna aqui, tá? Então é assim que funciona o soma-c. Não vai funcionar se eu pegar e arrastar isso daqui para baixo. Por quê? Porque se eu estou arrastando aqui, a minha fórmula também arrasta junto, ó. Tá vendo? Ó? Então ele sai do meu intervalo, que é onde eu quero fazer a pesquisa do critério e é onde eu quero fazer a minha soma. A única coisa que acompanhou certo aqui foi o meu critério, né? No caso aqui, os meus nomes funcionaram. Eu tenho duas alternativas para quando eu arrastar isso aqui funcionar. A primeira alternativa é eu estar utilizando o cifrão para poder travar a minha célula. Como que funciona? Eu venho aqui, ó, e antes da minha letra eu coloco o meu cifrão. Se eu quiser travar ela na vertical, ou seja, se eu quiser travar a minha letra A, eu coloco o cifrão antes da minha letra. Se eu quiser travar o meu número, eu coloco o cifrão antes do meu número. Olha lá, 2.
Então, antes de eu colocar alguma coisa, vamos ver aqui o que é que vai arrastar. Quando eu trouxe ela aqui, ó, A2, A30, né? Quando eu arrastei para baixo, olha lá que mudou, ó, A3, A31. Então, na verdade, eu preciso travar o meu número, né? São os meus números que eu preciso travar para minha fórmula não descer, para não acontecer isso daqui, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou travar aqui, vou colocar cifrão aqui. E vou colocar cifrão aqui. E vou colocar aqui também no meu intervalo da soma, tá? Aqui e aqui. Vou dar um Enter. Não mudou nada. E agora sim eu posso arrastar, ó. Quando eu coloco o cifrão, ele trava a minha célula, tá vendo? Quando eu arrastei e mantém aquela seleção, tá? Se eu quiser travar letra e número, eu posso. Posso vir aqui, ó, cifrão. Antes do A, antes do A, antes do D, antes do D, Enter, clico nele, arrasto para baixo, pronto. Então está feito, ele está travado também. Se caso eu arrastasse na horizontal, ele também travaria a célula e não mudaria então a minha forma. Essa é a primeira alternativa que eu posso estar fazendo para poder estar arrastando a minha forma e ele está acompanhando o meu arraste com as células que eu preciso travadas, né? No caso aqui o intervalo do critério, eu preciso que não mude, né? O intervalo do critério e o intervalo da soma. A outra alternativa eu vou fazer aqui no soma total, tá? Vamos lá, igual soma C, abre parênteses. Quem que é o meu primeiro intervalo do critério? É o nome, né? Vendedor aqui. Tá, ponto e vírgula. Qual é o meu critério? André. Qual é o meu intervalo da soma? Agora é o soma total. Então, vou selecionar o total aqui. Vou dar um Enter. Olha lá, 1624 é o meu soma total. Então, o que eu posso fazer? Para eu não precisar travar a célula, eu posso usar o recurso que eu passei para vocês na aula passada, que é o do intervalo. Então, eu posso vir aqui, ó, seleciono o meu intervalo dos vendedores, vou em dados, intervalos nomeados, e eu vou colocar aqui int vendedor, int de intervalo vendedor, tá? Vocês vão reparar que na nossa tabelinha de intervalos nomeados, existem dois intervalos nomeados da aula passada. Olha lá, ó, na planilha, na aba contar, né, existe o intervalo contribuição e o intervalo nomes. Nesse caso, aqui eu vou estar criando na aba soma C, conte C, tá? Quando eu clicar em concluído aqui, ó, olha lá, ó, soma C, conte C, que é o nome da minha aba ali embaixo, ó, né? E aí o meu intervalo int vendedor. Então agora que eu tenho o int vendedor, eu vou criar também o meu int total aqui, ó, intervalo do total, dados, intervalos nomeados, e vou colocar aqui, ó, I maiúsculo, int total. Deixa eu colocar o T maiúsculo para ficar igual ao do vendedor lá, que eu coloquei o V maiúsculo também. Aí. I maiúsculo, NT, T maiúsculo, OTAL. E concluir. Pronto. Agora, em vez de eu usar isso daqui, eu vou usar o meu int vendedor. Olha lá, int vendedor. E aqui também vou usar o meu int soma. Desculpa, int total. Olha lá, int total e Enter. Pronto. Como eu estou usando um intervalo nomeado, neste caso eu não preciso travar minha célula, porque o meu intervalo não vai mudar. Então eu posso arrastar aqui, ele vai acompanhar os intervalos, olha lá. Tá vendo? Ele acompanhou o intervalo sem mudar, porque o intervalo não vai mudar. Ok? Número de pedidos. Então o número de pedidos aqui, no caso, a gente vai usar a opção conte, né? Olha só, esse aqui é para somar, esse é para somar, esse aqui é para contar, né? Eu preciso contar a quantidade de pedidos que existe para o André. Então aqui agora eu vou fazer o meu igual conte ponto C, abre parênteses, intervalo. Quem é meu intervalo? O que eu vou contar? Vou contar aqui os vendedores. Ponto e vírgula. Quando que eu vou contar? Quando ele for igual a André. E Enter. Olha lá, 6. Vamos ver, ó. 1 André, 2, 3, 4, 5, 6.
tá? Então ele contou ali, ó, número de pedidos do André, 6. Tá, mas se eu arrastar aqui, mais uma vez eu vou ter aquele problema que a célula não vai acompanhar o meu intervalo, ou seja, eu tenho que travar o meu intervalo. Ou eu uso o meu intervalo nomeado que eu já fiz ali, ó. Int vendedor. Pronto. Enter. Agora sim, ó, tá 977. Continuou a mesma coisa porque os primeiros aqui não mudaram, né? Não perdeu. Tá. Ali, ó, H3. Aqui, ó, Adriana, puxando do intervalo. Olha lá, Eduardo e Luciana. Ok? Por enquanto eu vou deixar desse jeito aqui para vocês, tá? Eu vou disponibilizar essa planilha para vocês e todas as células que estão azuis, tá vendo? Essas estão sem fórmulas, é para vocês fazerem fórmulas como atividade. Lembrando que vocês não vão poder editar a minha planilha. Então, para vocês conseguirem fazer essa atividade, vocês vão ter que vir lá em arquivo, fazer uma cópia e aí vocês vão ter que abrir a planilha lá no teu Drive que vocês criaram a cópia, ok? Então essa é a aula sobre soma C, conte C e também sobre travamento de célula, né? Essas aqui a gente fez travamento de célula, essa aqui a gente usou intervalo nomeado. Para quem vai usar o celular, vai ter que usar travamento de célula. Para quem está usando o computador, o intervalo nomeado é uma opção e não uma regra, tá ok? Lembrando que se vocês não travarem, a fórmula vai ficar errada. Quem fizer dessa forma, sem travamento, na prova, e o resultado ficar errado, aí eu vou desconsiderar. Outra coisa, aqui eu estou só com 4 registros. Na prova, provavelmente eu vou colocar um pouquinho mais de registro, exatamente para vocês aprenderem a fazer travamento de célula. Para vocês não terem que ir para cada célula vocês criarem a fórmula, tá? Então isso toma tempo. Se vocês não aprenderem travamento de célula ou nomeação de intervalo nomeado, aí vocês perdem bastante tempo mesmo para fazer a avaliação, ok? Então eu vou deixar essa atividade aqui para vocês e vou dar início então ao próximo conteúdo. Daqui a pouquinho eu vou fazer a próxima aula.